A palavra grega pharmakon é um termo ambíguo que significa ao mesmo tempo remédio, veneno e poção mágica. Essa ambivalência semântica atraiu tanto Platão quanto Jacques Derrida, mas cada um trabalhou o conceito dentro de contextos filosóficos bastante distintos, embora conectados pelo interesse na linguagem, no conhecimento e nos efeitos da palavra. O pharmakon como ameaça à memória. Platão aborda o termo pharmakon, especialmente no diálogo Fedro, quando Sócrates narra um mito egípcio no qual o deus Teuth, ou Thoth, inventor da escrita, apresenta sua criação ao rei Tammuz como um remédio, pharmakon, para a memória. Tammuz, no entanto, contesta essa ideia e afirma que a escrita, em vez de ser um remédio, é na verdade um veneno para a memória. Ela proporciona apenas uma aparência de sabedoria, já que as pessoas confiarão na escrita e não mais no esforço interno da memória e da reflexão verdadeira. Aqui a palavra pharmakon expressa dupla possibilidade. A escrita pode curar a ignorância, remédio, mas também pode levar à superficialidade e ao esquecimento, veneno. Essa ambiguidade é central na crítica platônica à tecnologia da escrita, entendida como um substituto mecânico do saber vivo que se dá no diálogo filosófico. Derrida, o pharmakon como desconstrução da presença. Jacques Derrida, filósofo do século XX e fundador da desconstrução, retoma essa passagem de Platão em seu ensaio La pharmacie dissémination, E2. Para Derrida, a ambiguidade do termo pharmakon é sintoma de algo mais profundo, a instabilidade da linguagem e o colapso da ideia de significado pleno e fixo. Derrida mostra que Platão tenta, ao longo do Fedro, manter uma hierarquia entre a palavra falada, presente, viva, ligada à alma, e a palavra escrita, ausente, morta, técnica. Só que essa hierarquia não se sustenta. A escrita, que deveria ser apenas um suporte inferior, acaba revelando a dependência da fala em relação a sistemas de inscrição e repetição, como a própria linguagem. O pharmakon, para Derrida, representa essa instabilidade fundamental do signo. Ele jamais é puramente bom ou ruim, remédio ou veneno, verdadeiro ou falso. Ele escapa à lógica binária da metafísica ocidental e, por isso, é um instrumento ideal para revelar as contradições internas do pensamento logocêntrico, ou seja, da tradição que privilegia a presença, a identidade e a origem. Conexões entre Platão e Derrida. Enquanto Platão tenta resistir à ambiguidade do pharmakon, vendo como um problema, Derrida a abraça como condição da linguagem. Onde Platão quer separar o verdadeiro do falso, o autêntico do artificial, Derrida mostra que essa separação é sempre instável e que a própria filosofia ocidental se constrói sobre exclusões arbitrárias e contradições internas, como a tentativa de negar o que ela própria utiliza, a escrita, por exemplo. Portanto, o pharmakon é, para Platão, uma ameaça à alma e à memória, pois simula o saber sem o esforço da reflexão. Para Derrida, uma chave para entender a diferença, a disseminação e a impossibilidade de fixar o sentido. Claro, vamos explorar melhor a narrativa de Sócrates no diálogo Fedro, de Platão, onde aparece o famoso mito egípcio sobre a origem da escrita. Esse mito é central para o entendimento da crítica platônica à linguagem escrita e ao papel da memória no conhecimento verdadeiro. O contexto do diálogo Fedro. O diálogo Fedro trata de modo geral do amor, da alma e da retórica, mas também contém uma profunda reflexão sobre a escrita, a falar e o saber. Em certo momento, Sócrates conta a história mitológica egípcia do deus Teuth, ou Thoth, o inventor de várias artes, entre elas a aritmética, a astronomia, os jogos e a escrita. Teuth apresenta cada uma dessas invenções ao rei Tammuz, esperando que ele as aprove. O mito: Teuth, Tammuz e a escrita. Quando chega a escrita, Teuth afirma que ela é um grande presente para a humanidade. Segundo ele, a escrita irá tornar os egípcios mais sábios e melhorar sua memória. Ela é um pharmakon para a memória e para a sabedoria. Contudo, o rei Tammuz discorda. Ele responde com uma crítica que se tornaria central no pensamento platônico. Teuth, pai da escrita, um homem pode ser pai de uma arte, mas não é o melhor juiz do valor que ela tem para aqueles que a usarão. Esta invenção terá o efeito de produzir o esquecimento nas almas daqueles que a aprenderem, por negligenciarem a memória, pois confiarão na escrita que é externa e não em si mesmos.
Segundo Tamos, a escrita não produz verdadeira sabedoria, mas apenas aparência de sabedoria. Quem aprende com a escrita sem compreender profundamente o conteúdo pode repetir palavras sem realmente saber do que está falando. A crítica de Platão à escrita. Com esse mito, Platão está fazendo uma crítica filosófica à escrita. Algo surpreendente, considerando que ele próprio escrevia. Mas o ponto dele não é simplesmente condenar a escrita, e sim alertar para seus perigos quando comparada ao diálogo vivo, que para ele é o modo mais verdadeiro de buscar o conhecimento. Para Platão, a escrita é um substituto frágil da memória viva. Ao registrar algo externamente, deixamos de exercitar a lembrança interna, que é fundamental para o desenvolvimento da alma. A palavra escrita é órfã. Ela circula sozinha sem o autor presente para explicá-la ou defendê-la. Pode ser mal interpretada ou usada por quem não entende seu real sentido. O conhecimento real exige diálogo, perguntas e respostas. No diálogo vivo, o filósofo pode adaptar-se ao interlocutor, corrigir mal-entendidos, fazer a alma dar à luz a verdade. Já o texto escrito é mudo e inflexível. O papel do pharmakon é aí que entra o termo grego pharmakon, usado por Platão Sócrates no mito. Como dissemos, essa palavra significa tanto remédio quanto veneno. A escrita, apresentada como pharmakon, é ambígua. Pode curar a ignorância, mas também pode adoecer a alma, fazendo-a esquecer, tornando-a passiva, simulando sabedoria onde não há compreensão. Platão, portanto, via a escrita como um instrumento ambíguo, útil em certos contextos, mas perigosa se tomada como substituto do conhecimento vivo. A verdadeira filosofia para ele é feita, né, no encontro entre as almas, no logos vivo. Excelente pergunta. A teoria da reminiscência, ou anamnese, é um dos pilares do pensamento de Platão sobre o conhecimento, e tem tudo a ver com o tema do pharmakon, especialmente quando discutimos os limites da escrita. Vamos desenvolver isso em 3 partes. 1. A reminiscência. O saber como relembrança. Para Platão, conhecer não é adquirir algo novo, mas sim recordar o que a alma já sabe desde antes de seu nascimento. Ele apresenta essa ideia em diálogos como o Menon, o Fedro e o Fédon. A base da teoria é a seguinte: a alma é imortal e antes de nascer habitava o mundo das ideias ou formas, a realidade verdadeira, eterna e perfeita. Ao encarnar em um corpo, a alma esque essas verdades. O processo de aprender é, na verdade, um processo de recordar, na anamnese, uma rememoração daquilo que a alma já contemplou. O diálogo filosófico é o método mais eficaz para ativar essa memória, pois permite que o interlocutor seja guiado por perguntas, vá reconhecendo contradições e finalmente atinja o saber verdadeiro. Essa concepção de conhecimento é interior, ativa e espiritual. É um processo de purificação da alma e de retorno à verdade. O pharmakon, a escrita como remédio ou veneno. No diálogo Fedro, Platão coloca em contraste essa ideia da reminiscência com a escrita, vista como pharmakon. Como vimos, Sócrates diz que a escrita não promove o verdadeiro saber, pois os textos são externos, não fazem a alma se mover em direção à verdade. Produzem apenas memória artificial, uma lembrança mecânica, não o saber verdadeiro. Geram uma aparência de sabedoria sem reflexão real, tornam a alma passiva, dependente de registros escritos, back, em vez de ativa, buscadora. A escrita é, portanto, um pharmakon. Pode parecer um remédio, facilita a lembrança, mas é também um veneno, atrofia a memória viva da alma e a capacidade de filosofar. A relação entre reminiscência e pharmakon. A tensão entre esses dois conceitos é reveladora. Podemos entender assim: a reminiscência é um processo interior, espiritual, de autodescoberta, exige esforço, diálogo, purificação, atenção à alma. O pharmakon da escrita é um processo exterior, técnico, mecânico, uma lembrança de segunda mão que não transforma a alma. Para Platão, o verdadeiro conhecimento não pode ser simplesmente escrito ou transmitido como informação. Ele deve ser ativado na alma por meio do diálogo, da dialética, do confronto com ideias. Escrever um pensamento filosófico é como deixar uma semente fora do solo. Ela pode parecer algo vivo, mas não frutifica sem o cuidado do cultivo interno da alma. Portanto, a escrita, enquanto pharmakon, ameaça a anamnese. Em vez de conduzir a alma ao saber, pode aprisioná-la em uma ilusão de saber. Conclusão.
Platão reconhece a força e o perigo da linguagem escrita. Embora ele próprio escreva em forma de diálogo, o mais próximo da oralidade filosófica, deixa claro que o conhecimento verdadeiro não está nos livros, mas no movimento da alma que recorda o que ela já contemplou. A anamnese é libertadora. O fármacon, se mal utilizado, é alienante. Essa tensão entre memória viva e registro morto continua sendo um problema central para a filosofia, a educação e até as tecnologias modernas da informação. Derrida, como vimos, retomará isso séculos depois com uma outra leitura desconstrutiva. Com muito prazer. A figura de Agostinho de Hipona, século 4 e 5, representa uma ponte fundamental entre a filosofia antiga e o pensamento cristão medieval. Suas reflexões sobre a memória, a linguagem, a interioridade e a relação com a verdade dialogam profundamente com Platão, especialmente com a ideia de reminiscência, ao mesmo tempo em que ressignificam o tema à luz da teologia cristã. Vamos articular essas ideias a partir de três eixos que conectam Platão, o Fármacon e Agostinho. A busca da verdade como movimento interior. Para Agostinho, o caminho para a verdade não passa primariamente pelo mundo exterior, mas pela interioridade da alma. Uma de suas frases mais conhecidas expressa isso. Noli foras iri in te ipsum regi, in interiori homini habitat veritas. Não queiras sair de ti mesmo, entra em ti, porque no homem interior habita a verdade. Essa visão é herdeira direta de Platão, especialmente da doutrina da anamnese. Assim como Platão acreditava que a alma possuía as verdades em si e que o conhecimento era a recordação dessas verdades, Agostinho entende que a verdade está inscrita no interior da alma humana, porque ela foi criada à imagem de Deus. O que se busca, portanto, já está presente de forma latente e precisa ser reencontrado, ou melhor, reconhecido. 2. A memória como lugar do encontro com Deus. No livro 10 das Confissões, Agostinho desenvolve sua famosa teoria da memória não apenas como faculdade psicológica, mas como morada do espírito e até santuário da alma. Ele explora a memória de forma existencial e quase mística. A memória guarda imagens sensíveis, lembranças da vida, saberes aprendidos, mas também emoções, ideias abstratas e até a própria lembrança de Deus. Mais do que um simples depósito de dados, a memória é um espaço vivo, no qual o ser humano pode reencontrar-se consigo mesmo e com Deus. A recordação do Criador é um movimento da alma que se volta para o seu fundamento e origem, assim como, em Platão, a alma retorna ao mundo das ideias. Podemos, assim, traçar um paralelo entre a reminiscência platônica e a memória agostiniana. Ambas são modos de recordar uma verdade anterior que foi esquecida com a entrada no tempo. Para Platão, o nascimento; para Agostinho, o pecado original. O conhecimento em ambos é recordar o que a alma já conheceu. 3. A crítica à exterioridade e à linguagem como sinal imperfeito. Agostinho também reflete sobre os limites da linguagem. Em obras como De Magistro, sobre o mestre, ele propõe uma crítica à ideia de que o mestre ensina, transmitindo conhecimento por meio de palavras. Segundo ele, ninguém ensina nada a ninguém por meio de palavras. As palavras são apenas sinais. É Deus quem ilumina interiormente o intelecto. Aqui vemos uma forte crítica à dependência da linguagem exterior, que ecoa a crítica platônica ao fármacon. As palavras não contêm a verdade em si, elas apenas sinalizam algo e dependem da iluminação interior para que a verdade seja realmente compreendida. Para Agostinho, é o Verbo de Deus, Logos, que atua na alma, fazendo com que o homem compreenda o verdadeiro. Essa ideia é ainda mais radical que a de Platão, pois vincula o processo de conhecimento à graça divina. A verdade não é apenas algo que a alma lembra, mas algo que lhe é revelado interiormente por Deus, que habita no mais profundo da alma. Conclusão: o interior como morada da verdade. Assim, Platão e Agostinho estão profundamente ligados pela ideia de que o conhecimento verdadeiro não se encontra na palavra exterior, na escrita ou na técnica, mas sim na alma e no movimento interior. O fármacon, como signo ambíguo, reaparece em Agostinho sob a forma dos sinais linguísticos que são úteis, mas insuficientes, e que não salvam por si mesmos. A verdade, para Agostinho, é um encontro com Deus no interior do ser. E isso só é possível por meio de um processo de conversão e purificação da alma, que ecoa a purificação platônica da alma na busca pelas ideias.
Essa é uma questão belíssima e profunda. A relação entre a linguagem como pharmakon, remédio, veneno, e o logos divino, palavra criadora e redentora no cristianismo, revela uma tensão teológica e filosófica que atravessa toda a tradição ocidental. A linguagem pode salvar ou enganar. Ela é um meio de revelação ou um obstáculo à verdade. Vamos seguir um fio que passa por Platão, Agostinho e chega até o cristianismo, especialmente o Evangelho de João. 1. Pharmakon, a linguagem como remédio ou veneno. Em Platão, como vimos, a escrita é descrita como um pharmakon, isto é, um remédio que também pode ser veneno. Ela é perigosa porque pode iludir, criando uma falsa aparência de sabedoria, substituir a memória viva da alma por uma lembrança mecânica, tornar o sujeito passivo, ao invés de ativo na busca da verdade. Essa ideia se aplica à linguagem como um todo. As palavras podem iluminar ou obscurecer, libertar ou aprisionar. A linguagem é sempre ambígua, e isso coloca uma exigência ética e espiritual no modo como a usamos. Chave 2. O logos cristão, a palavra como princípio e salvação. Já no cristianismo, sobretudo no prólogo do Evangelho de João, encontramos uma concepção profundamente elevada da linguagem, ou melhor, da palavra. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Aqui o Logos é mais do que linguagem, é o próprio princípio divino da criação, a sabedoria eterna de Deus que se faz carne em Jesus Cristo. Ele é a palavra criadora. Por meio dela, todas as coisas foram feitas. A luz dos homens, que ilumina toda a consciência. A revelação plena de Deus, não apenas como voz, mas como presença encarnada. Assim, em contraste com o pharmakon ambíguo de Platão, o Logos é puro remédio, sem veneno. Ele não engana, ao contrário, cura a cegueira espiritual, redime o ser humano, revela o invisível. O que em Platão era sinal frágil, aqui se torna salvação encarnada. 3. Atenção, linguagem humana e palavra divina. Mas essa diferença não dissolve completamente a tensão, porque no cristianismo, a linguagem humana continua ambígua, marcada pelo pecado, pela confusão de Babel, pela distância entre o signo e o sentido. Por isso, a linguagem da fé é mediada por símbolos, parábolas, profecias, ritos, todos modos de falar o indizível. O Logos se comunica na linguagem humana, mas não se reduz a ela. A palavra de Deus ultrapassa o vocabulário humano e exige escuta interior, conversão, humildade. Agostinho, como vimos, insiste que a verdade não está na palavra dita ou ouvida, mas na iluminação interior da alma pelo próprio Deus. A linguagem é apenas um sinal e pode ser um pharmakon se usada com vaidade ou superficialidade, mas se acolhida com fé e abertura, torna-se veículo do Logos. 4. A palavra que cura o veneno. Em certo sentido, podemos dizer que a linguagem humana é sempre um possível pharmakon, ambígua, instável, intermediária, mas o Logos encarnado é o único fármacon perfeito, o remédio puro. Ele cura os efeitos do veneno da linguagem caída, confusa, mentirosa. Na tradição cristã, essa cura se dá principalmente pela escuta da palavra, a leitura das escrituras, a pregação viva e o silêncio interior, tudo isso orientado pela fé. O ouvinte leitor precisa estar disposto a discernir o espírito da letra, como Paulo também advertia aos Coríntios 6. A letra mata, mas o espírito vivifica. Conclusão. Da ambiguidade ao verbo. A linguagem no cristianismo continua sendo ambígua, como o fármacon platônico, mas ela pode ser redimida pela escuta do Logos divino. É como se o verbo encarnado se tornasse o remédio que cura o veneno das palavras, transformando os signos frágeis da linguagem humana em meios de graça. Assim, a tensão permanece. Toda palavra pode salvar ou corromper, mas a palavra que salva não é a nossa, e sim a que vem de Deus.